Estado. Todos os meus amigos que eu encontrei no condomínio, que eu tenho casa, que eu bati papo, todos estão tomando análogos de GLP-1. Cara, isso virou uma febre. Assustador. Cara, o cara com shape. Ah, por que eu tô tomando? Pra não ter fome. Pra não sair da dieta. Pra não sair da dieta. O cara gordo, por que eu tô tomando? Preciso emagrecer. O cara com barriga, preciso perder essa barriga. O cara sem barriga, eu tô tomando porque com isso eu tiro a minha ansiedade. Cara, os análogos de LP1 estão literalmente viralizados. Eu nunca vi um medicamento tão viralizado como está agora. Eu estou vendo amigos meus, não vou abrir, mas o Maurício sabe, 2 amigos meus tiveram problemas no pâncreas por conta desse medicamento. E em específico, os 2 eram o Ozempic. Eu tenho a sensação... Não é só do Ozempic. Posso até estar enganado. Mas eu tenho a sensação de que o Ozempic é mais forte do que os outros. Ele é. Porque mas deixa eu te explicar. Todos os meus amigos que tomavam Trulicity, entre outros, entrou no Ozempic, teve problema. Mas sabe o que acontece? Não, são todos, na realidade. O que acontece? Aquilo que o Felipe estava até falando. A gente sabe que o que vai dar resultado na pessoa é o processo. Quando ele começa a usar essas drogas são muito boas, elas são legais mesmo, essas drogas. Elas são extremamente tecnológicas. Tanto é que a pessoa toma uma vez por semana, ou toma todo dia, é injetável, é muito boa. É um antidiabético. Só que o que acontece? O que hormonalmente geralmente gera muita fome na pessoa? São variações de insulina induzida por porcaria que o cara come, né? Então, vamos dar um exemplo. Faz de conta que o cara tem uma glicose normal, ele não é diabético, ele tem lá uma glicose que ele roda ali de hemoglobina glicada, 95 de glicose. E ele está fora da dieta, ou ele é obeso, que come só bosta, então ele está com insulina ruim. Então, supondo que a insulina dele está 9 em jejum, certo? Quando ele começa a usar a droga tem 3 mecanismos interessantes, né? Então, assim, ela tira um pouco a fome, ela diminui a velocidade de esvaziamento do estômago, então o alimento vai dar mais saciedade, vai sair mais devagar. E a longo prazo, ela ajuda muito no controle da insulina. Mas para ela ajudar nesse controle da insulina, é obrigatório o cara excluir o açúcar da dieta. Porque senão, o que acontece? Tá lá 8 de insulina, 90 de glicose. Começa a usar a droga. A droga ela é um antidiabético. A glicose automaticamente vai cair para uns 85. Só que a insulina ela não cai de cara. O pâncreas ele tem que ser reeducado para ele voltar a produzir pouco. Começa o processo. O cara tá lá, vai usando a droga todo dia. Só que nesse meio processo, os caras, como tem menos fome e menor velocidade de esvaziamento do estômago, não engordam porque comem menos caloria. Não come. Come menos caloria, então não engorda. Os caras não percebem, é muito engraçado. Eles chegaram pra mim e falaram assim, Renato... Deixa eu só concluir o raciocínio. Pra você concluir o raciocínio, eu vou colocar. Eu quero que você conclua em cima disso. Os caras viram pra mim e falaram assim, Renato, eu não sei como é que eu emagreço. Aí eu falo pra eles, tá, o que você comeu hoje? Puta, ainda não comi. Já fazem 8 horas que o cara tá acordado. Ele não percebe, que ele não comeu nada. Porque ele não é um atleta, ele não tem a refeição Exatamente. Controlada. Então assim, ele começa a ter um certo resultado porque ele come menos caloria no processo. Só que como ele vê esse resultado, fala, pô, o negócio funciona. E fica direto comendo uma besteira. Toma uma cerveja, come um chocolate, mesmo que em pequenas alíquotas. Toda vez que ele faz isso, ele vai induzir um aumento glicêmico e, consequentemente, um aumento de insulina. E vai fazendo, vários. Ele chega no final lá de 15, 20 semanas, ele pode estar até mais magro, porque ele comeu menos caloria no processo. Ele chega lá com a glicose mais baixa, induzida pelo uso da droga. Só que essa insulina que estava 9 lá no começo do processo, ela não vai ter caído até lá depois de 15 semanas, por causa que ele não respeitou a regra do processo. Quando ele chega lá 15 semanas depois, ele tem 85 de glicose para as mesmas 9 de insulina. Aí, cara, ele vai tomar droga para sempre? Não. Aí ele já perdeu lá uns 6, 7 quilos, ou manteve o shape e fala assim, agora eu posso tirar. Diminui um pouquinho a dose e tira. Quando ele tira, o pâncreas dele já estava habituado a ter 9 de insulina para 85 de glicose. Só que essa 85 estava sendo induzida pela droga. Quando tira a droga, a glicose volta para 90. Só que daí aquela resistência que estava 9, não vai ficar 9, vai para 15. Aí piora tudo.
Ou seja, ela passa a deixar de ser um antidiabético e passa a exercer uma função diabetogênica. Tá entendendo? Meu Deus, que perigo. É Você sabe maluquice. e olha como isso vai de encontro ao que você tá falando, porque todos os meus amigos, o Maurício até riu aqui pra mim, falam assim, puta cara, só dá vontade de comer doce. Exato! Porque a Os insulina caras só não comem regula. doce. Então, tipo, o que eu comi hoje? Ah, cara, eu comi um pedaço de chocolate, comi 2 fatiazinhas de pão e peguei um pouquinho de Nutella e passei. Tá, e que mais você comeu? Ah, meu, não dá, proteína não desce, não tem Não desce, não jeito. tem fome. Mas é esse que é o negócio. O grande problema é esse. O cara consegue emagrecer porque come menos caloria. E aí ele se dá o luxo de comer porcaria. Mas sabe como que eu Entendeu? me E aí ele metizo? fala, pô, o negócio é fantástico. Eu tô comendo chocolate, tô emagrecendo. Como que o Tá nutricionista entendendo? mimetiza o efeito do fármaco? Eu não posso passar fármaco. Eu não sou médico. Então, como é que eu vou segurar a fome do indivíduo? A gente estava falando de proteína até agora. Quando você come proteína, tipo proteínas de digestibilidade mais lenta, quando você passa pelo estômago e o intestino ele lentifica o processo para você digerir aquela proteína. GLP-1. O GLP-1 bate no sistema nervoso central e fala assim, ó, diminui a fome. Então, a ingestão correta, acertada de proteína, tem um efeito similar ao fármaco. E de maneira regular, se o cara faz isso várias vezes no dia, ele não vai ter a fome. Exato. O problema é que o cara não quer fazer o processo, entendeu? É o que eu Ou costumo dizer seja, para até meus pacientes. para os análogos de GLP-1 há um processo. Então, mas ó, O o que eu falo? processo é não consumir carboidrato e manter uma boa taxa Carboidrato, proteica. não, pode comer carboidrato, mas carboidrato de baixo índice glicêmico. É o que eu falo para meus pacientes. O negócio tira a fome, o negócio diminui a velocidade de esvaziamento gástrico. O que ele é, então? Ele é um baita mecanismo que te ajuda a conseguir fazer o processo. Mas o que vai te dar resultado é o processo, não é a droga. E Né? o que vai fazer Cacete, você. Que legal, hein? Que podcast fera. O que vai fazer você manter o resultado é a mudança de mentalidade. Mentalidade. É. Que a canetinha pode ter te ensinado Exato. a comer certo. Exato. Agora, o cara que aposta na caneta, o dia que tem que tirar, se você. E isso é um negócio que eu sempre falo. E tá um ciclo louco, sabe? Porque meus amigos estão assim, o Maurício sabe, da Rocha. Ele fica 3 meses, aí começa a dar BO. Ele começa a ter enjoo, náusea e diarreia. Porque ele vai aumentando tanto. Ele vai aumentando tanto. Não, aí ele corta. Ele fica com medo, né? Porque o cara, quem tem biroco, tem medo, né? Aí ele, puta merda, velho. Aí o cara me liga e fala, ô seu desgraçado, você vai acabar com o teu pâncreas, para com isso. Aí ele corta. Passa 2 mesinhos, 1 mês e meio. Aí ele fala, Recupera tudo. caceta, E ele que eu vai, vou ó, correr." e sabe qual é o problema? Ele vai piorando cada vez mais a resistência insulínica dele. Vai ficar cada vez mais difícil dele conseguir voltar. E ele volta cada vez mais com mais doses. Aí 1 mês e meio depois ele volta pro Volta, negócio. é. E vrau, vrau, Mas é uma vrau. pena, sabe por quê? Porque é uma baita droga, sabe assim? É um baita remédio, Só que daí esse uso demasiado, cara, vai acabar, sabe assim... O problema não é o remédio. O problema é o cara... Mas você sabe qual que é o grande problema? Em partes é o prescritor que não deixa claro. Isso, cara, não deixa claro. Ele tem que deixar claro. Paciente que Sabe usa quem é o prescritor? é o médico. Não. É o Google, É é o- o é. amigo. É. Essa é a desgraça. Mas também Eu não tem o médico, né? Tem, mas vou te falar que todos os meus amigos estão tomando por conta própria. Acredito. Porque um tomou, deu resultado. Tem um amigo meu que eu tô achando que ele se intitula Coach do Ozempic, pra zoar, entendeu? Você tá engordando? Porque você não conhece o Ozempic, desgraça. Anota esse negócio aí. Você vai tomar assim, assim, assado. Meu pai amado. Mas tá assim essa droga. Mas, ó, porque ela não tem receituário. Não tem receituário. Você compra direto. É. Como é que... vocês talvez não sejam da geração dos... da Felproporex. época... do Claro que sou. Felproporex liberado. Desobese, Então, dualide. cara, na época que isso era tranquilo Mazindol. de comprar... Tava assim, aí por isso que virou uma baita de uma restrição, porque virou uma bagunça, você dava pra cartela pros amigos, assim, ó. Mas Pô, é você o tá que a muito gente gordo, toma já isso aqui, ó. falou aqui. A Organização Mundial da Saúde, volta e meia, tem que puxar a orelha do Brasil. Então, as anfetaminas, foi a Organização Mundial da Saúde que falou, o Brasil está consumindo demais. Aí depois veio os antidepressivos. Aí o cara tomava fluoxetina para fazer dieta. Aí veio a Organização Mundial da Saúde, deu outra comida de rabo aqui. Aí agora vai ser essa vez aí. Só que o negócio é o seguinte, o que as pessoas têm que colocar na cabeça é, se você hoje não é capaz de controlar o que você come com a fome que você tem, como que você vai controlar quando ela for o dobro? Exato. Não, mas vamos deixar
Aí a gente vai ser obrigado agora a deixar assim o discurso de lado e vamos em termos práticos, tá? O pessoal que tá assistindo a gente aqui, ele quer botar o shape, ele quer alguma coisa e ele tá ouvindo falar dos análogos de GLP-1 e ele espera da gente uma informação concreta e coerente para pensar nisso. Ninguém aqui está prescrevendo isso, mas a nível orientativo, Dr. Arthur Rascheri, o que uma pessoa que quer começar a tomar um Ozempic, um Trulicity, um Saxenda da vida, precisa prestar atenção para que ele tenha mais efeitos esperados do que colaterais? A primeira coisa que ele tem que fazer é consultar um bom médico, né, cara? Se ele não fizer um exame de laboratório para saber como que tá a taxa hormonal dele metabólica, já vai fazer problema. É um chute, né? Usar no chute já vai dar erro, que não sabe nem a dose nem a forma que vai usar. Até porque por exemplo, Ozempic. O Ozempic, por exemplo, ela pode ser usada de maneira semanal ou maneira diária. Diária, né? Pode ser das duas. Pode. Mas essas pessoas, elas não têm diabetes, ele não está tratando diabetes, ele está querendo emagrecer usando uma droga. Então, assim, a primeira coisa que ele tem que ter consciência, o remédio, ele não vai te dar o resultado. Ele tem efeitos legais para essa finalidade do emagrecimento, ele tira a fome e ele diminui a velocidade de esvaziamento do estômago. Isso aí é fato. Então, só que o que acontece? Vai porque você vai conseguir comer menos calorias. O que talvez mas o resultado não vem do fármaco. O que ele quer dizer que vem do processo. Da restrição calórica. Pior que vem do fármaco. Eu sou obrigado a discordar. O cara de vocês. come menos. Exato, é do fármaco. Então, mas eu tô falando isso. Não, mas vem de comer menos. Vem de comer menos. Sim, e é do fármaco. Mas assim, é o resultado do fármaco. O fármaco coloca ele no processo. O fármaco só que ele dá condições. Por exemplo, o cara foi no suportar. Felipe Donato, consultou, tem uma dieta. Passou com o Arthur, foi prescrito Ozempic para ele. Ele vai ter condições muito maiores de executar a dieta do Felipe, porque ele não tem tanta fome, não tem tantos gatilhos para ele ficar compulsivo. Vai. Se ele segue a dieta, ele vai chegar lá depois de 15 semanas magro e com o metabolismo alterado. O Arthur tira a droga, ele não fica compulsivo. E você sabe onde é que está o grande perigo dos análogos? Que eu vou dizer que pelo menos 50% a 70% das pessoas que começarem a tomar não vai dar conta de fazer a dieta do nutricionista. Sabe por quê? Todos os meus amigos falam, Renato, eu não consigo comer proteína. É a mesma não consigo. coisa, Eu olho um prato de frango, me dá nojo. E aí, se você não consegue consumir proteína, aí o cara, eu tenho uns caras assim que vai pro whey, entendeu? Pô, eu vou pro whey pelo menos. Tudo bem, vai pro whey, mas você vai começar a sentir o desejo do doce. Todos eles relatam a mesma coisa. Mas sabe qual é o negócio? Esse desejo do doce vem porque ele não tira o doce. Doce, quanto mais doce tu come, mais doce tu quer vontade de comer. Ou o tamanho déficit calórico que ele tá que é tão ele cria, grande que o próprio organismo dele fala assim, me dá alguma coisa, mas me dá alguma coisa muito prazerosa e rápida. Por quê? Porque eu não tenho vontade de comer. Mas imagina só, Renato, por exemplo, o cara tá usando louco, a droga, cara. é um hipoglicemiante. A glicose do cara já começa a rodar mais baixa. Aí ele vai lá e dá uma bicada num chocolate. Vai fazer um aumento de glicose, vai fazer um pico de insulina. Essa insulina vai trazer a glicose dele para baixo. Esses dias eu mostrei pro Gabriel. Às vezes ela baixa tanto a nível... Vale. É a nível de hipoglicemia. Aí ele vai querer comer o quê? O corpo não é tonto, o corpo já comeu doce alguma vez na vida. Ele vai querer, aquele alimento que aumenta a glicose rápida. O gosto do doce vem na boca de novo. Aí doce. O cara só tem vontade de comer doce. Quando a gente vai associar a dieta com o médico, desculpa te cortar, Arthurzão, é que o Nutri ele tem que saber esse efeito do fármaco, só que eu preciso diminuir o impacto glicêmico do carboidrato. E aí entra no problema de que se eu for diminuir o impacto glicêmico do carboidrato, eu preciso colocar fibra e proteína junto. Então, se eu organizar a dieta de carga glicêmica mais baixa, ele tem que usar uma menor quantidade do fármaco para ter o mesmo resultado. Exatamente. Só que isso aqui a gente conversa entre eu e você. Agora, quando o cara chega solto no consultório e eu faço isso, aí eu preciso de vocês para ajudar nessa parte. E entrando na parte do cara não conseguir comer proteína, ele destrói o físico dele. Sim. Cara, E aí, meus Ele amigos, perde massa muscular e ganha gordura, eu não entendo, Fala aí, cara. Marcelo. Eu falei pra um amigo meu, cara, tu tá parecendo um boneco de Olinda, cara. Só tá a cabeça. Ele mandou uma foto, cara, o bicho tá com a cabeça desse tamanho. Não é que a cabeça dele cresceu. Ele não tá comendo proteína, cara. Ele tá catabolizando, perdendo massa muscular, tudo. Exatamente. E é possível, no processo de emagrecimento, chama-se recomposição corporal.
Quando você oferta proteínas e faz um treinamento de força ou um treinamento com um técnico, ao mesmo tempo você perde gordura e ganha massa magra. Exato. Só que isso não é 3, 4, 5 quilos de massa magra e 3, 4, 5 de gordura. É mínimo. É 1 de massa magra, 3 de gordura. E aí a pessoa vai fazendo essa diferença. Só que a recomposição não é visual. Então ela acha, pô, eu não tô ganhando. Tá? Porque na avaliação física é detectado. Sim, por baixo, né? A grande questão é essa. A pessoa, ela muda até o volume. É até mais inteligente fazer recomposição do que perda exclusiva de gordura. Com certeza. Porque o cara vai ganhando massa muscular, a taxa metabólica vai aumentando, e quando ele resolver perder a gordura, ele perde mesmo, e já tá ali, aquela armadura tá montada embaixo. Não, e outra coisa é que você foge um pouco da homeostase. Porque quando você tem uma perda drástica de peso, a homeostase quer puxar de volta para cima. Ou quando você tem um ganho muito rápido de massa, quer jogar fora. Então, assim, quando você vai mantendo o peso... Eu até falei ontem pro Kaique, falei, cara, a minha ideia é manter o peso que eu tô daqui até o fim do ano, mas recompor. Eu não quero perder 10, ganhar 20. Não. É melhor você fazer essa recomposição, porque você não tem compulsão, porque não é um déficit tão grande. Você consegue ter um desempenho legal no treino, porque isso que as pessoas esquecem. O que vai transformar teu corpo é o treino. O que vai moldar o corpo é o treino. Se você tira as condições que você tem dietéticas de ter um bom desempenho no treino, você está fudido. Você vai ficar gastando muito menos caloria no treino. Exato. Você tem força para treinar, você vai gastar o dobro de Imagina, caloria. gastamos 1.500 calorias aquele dia. Gastamos 1.500 Aquele treino que a gente fez nós aqui. três aqui, 1.500 calorias, cara. Caraca. 1.500. Não, eu fiz fiquei uma impressionado. comparação, cara. Fiquei impressionado, Renato. Fazia tempo que eu não gastava estudo de caloria no treino. Tempo, acho que ano. De verdade. Era só, eu tava só num treino resenha. Eu vim treinar com os meninos, cara. Foi 1.500. Quando eu saí de casa... Ixi, O Kaique é uma doente máquina, mental, velho. né, cara? Eu falei, pô... Eu fiz uma comparação. Eu treinei ombro com o Kaique Pro, gastei 1.300 calorias. Eu treinei ombro com o Kaique Amador, o parça. Nossa! Você gastou 200 calorias. Aí você treinou com a Amanda Biquíni e gastou 500 calorias. Não. Parça, você perdeu pra Amanda. Treinou com o parça, eu aumentei 200 calorias. Teve o açaí depois do treino, né? Tomei o